Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar representando o time Raizen. Agradeço a Pentagro pelo convite, pelo sucesso. Todo o meu time, que o Serginho está representando, nosso time Raizen. Toda a diretoria que confiou nesse trabalho ao longo de vários anos. Então, meu muito obrigado. Bom, eu sou o Lucas Sanches, sou casado, esposo da Marina, pai do João, de 9 anos, agora pai da Luísa, 2 meses, recém descobri minha esposa está grávida, né? Gosto de cantar, tá? Até brinco com a Isa, nossa especialista que está aqui também. Eu não posso ver o microfone na mão que dá vontade de cantar, mas estou no setor sucroalcooleiro desde 2005, comecei ali trabalhando com engenharia, e aí nesse percurso fiquei 7 anos, e aí em 2002 comecei a trabalhar aí no setor. Trabalhei também ali na Ativos, trabalhamos aqui, estou na companhia desde 2016, e foi um privilégio tudo que a gente acompanhou dessa evolução, né? Então, começar aqui nosso... Foi uma evolução, hoje é muito importante para a gente, né? Nós começamos ali na unidade de Leme, mas eu queria abordar hoje com vocês, aqui, falar um pouquinho da ferramenta, tá? Falar um pouquinho do GDI, as funcionalidades dessa ferramenta. Nossa gestão de rotina, como que a gente conseguiu unir todas essas funcionalidades para a gente conseguir ter uma gestão de rotina robusta, online, olhando as 30 plantas industriais. Vamos falar um pouquinho sobre aqui uma correlação de dados com o indicador de eficiência industrial HitStab e aderência da tela de monitoramento. Uma análise crítica, que também é um trabalho que a gente faz recorrente aí nas plantas, para estar cada vez mais trazendo robustez à tela de monitoramento. E também um programa que nós implementamos, que é a remuneração variável, que tem como um dos indicadores a aderência da tela de monitoramento também. Falando um pouco da ferramenta, então, eu acho que essa trajetória ela se encaixa muito aqui quando a gente fala de PGDI e o GDI. Tá? Me lembro quando a gente iniciou ali em 2017, estava até comentando ali com o André, com o Marquinhos, sobre esse momento que tivemos ali na unidade Leme. Começamos, vínhamos ali de um momento que a gente realizava a gestão de rotina em campo, né, com os indicadores de campo ali, painéis de gestão à vista, e a gente passou por um momento de acompanhamento, quando a gente começou a implementar o PGDI, né, a Thaisa, nossa coordenadora de processo, ela esteve, infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas ela era especialista de processo até então na unidade Leme. Então, ela fomentou a ferramenta lá, mostrou valor na ferramenta, e aí nós conseguimos, ali, com o apoio da diretoria, implementar o primeiro case na unidade Leme. Depois, em 2018, nós começamos a colocar ali na Santa Elisa, e aí nós viemos 2018 Santa Elisa, e eu me lembro bem que, nesse momento de implantação, tínhamos um trabalho grande aqui com o time operacional, ou seja, disciplina operacional, de acompanhamento, com os fechamentos de turno, com o acompanhamento online da ferramenta. E aí a gente viu na necessidade de dar mais um passo implementando a gestão da rotina diária. Até então a gente trabalhava com Excel, né, então dava trabalho, a gente puxava essas informações, o time corporativo levantava os dados, devolvia isso para os especialistas, né, de forma de planilha, a gente fazia reunião de bom dia, muito próximo com o que a gente tem hoje, só que tinha toda essa dificuldade, né, da gente conseguir ter essa velocidade. E aí foi aí que a gente, conversando com a Pentágono, nós desenvolvemos aí a ferramenta, o GDI, que é a nossa gestão do desempenho industrial. Então, a partir daí, a nossa ferramenta é a que a gente mais usa, tanto para as reuniões das unidades do Bom Dia, nas unidades, como também das reuniões corporativas. E aí, fechando todo o ciclo, né? A elaboração do balanço, que é feita pelo nosso time de especialistas de processo. Isso gera uma simulação, a gente ativa esse cenário na tela de monitoramento, onde é realizado o acompanhamento pelo time operacional da planta, tanto quanto o fechamento de turno. E aí a gente tem, depois disso, o GDI, que traz uma visão de reunião de bom dia, com ranking dessas unidades e também com a geração dos planos de ações, que nos dá embasamento também para a gente realizar as reuniões corporativas também de acompanhamento de gestão de rotina. Aqui um pouquinho das funcionalidades que nós temos com a ferramenta, né, com o GDI. Então, como eu disse, bem rapidamente, a gente utiliza ela para avaliação dos indicadores do D-1.
nossos especialistas de processo na unidade, eles avaliam as tendências, avaliam quais foram os indicadores do dia anterior, quais tiveram a menor aderência, como está a tendência de determinado indicador. A gente faz correlações ali, por exemplo, a temperatura da dorna começou a subir, a gente avalia outros parâmetros de processo para a gente conseguir ter uma visualização e ter um plano de ação assertivo em torno desse indicador que está desviando. E aí o objetivo, né, apoiar toda a liderança na unidade com robustez nessa análise realizada e levar também aí com essa avaliação de tendência, não só o que nós tivemos do dia anterior, mas também mostrando como que está tendenciando ali os indicadores no nosso dia a dia, ao longo do dia, no turno A, turno B, no turno C. Utilizamos a ferramenta aqui para avaliação da tela de monitoramento. Isso nós temos, utilizando já tanto o GDI quanto o PGDI, nós conseguimos fazer isso. Então, a gente pega os 49 indicadores da tela de monitoramento, a gente consegue avaliar como foi o dia anterior, nós conseguimos avaliar o período que a gente, semanal, mensal, quinzenal, nós conseguimos fazer essa avaliação. E aí, para a gente trazer uma robustez e, da mesma forma, conduzir a reunião de rotina, da forma que a gente consiga atuar exatamente ali na causa raiz dos problemas, para que a gente não tenha recorrência desses desvios e a gente consiga atuar com maior assertividade. E aí, por fim, né, a utilização do GDI é o nosso gerador de plano de ação. Então, a partir do momento que a gente está na reunião ali de bom dia, as ações vão sendo discutidas com o time operacional, trazendo os principais pontos aí do dia anterior, olhando todas essas tendências que eu comentei com vocês, e a gente consegue aí trazer essa robustez nesse plano de ação e fazer o follow-up diário com a unidade. Ou seja, a gente sempre está tendo aí um retorno e avaliando a efetividade dessa ação. Em alguns momentos a gente se dá com uma ação que precisa algum aprofundamento, a gente também consegue fazer essa retroalimentação nessa ação para a gente aumentar aí essa robustez no processo. Aqui, então, um pouquinho, é o início de tudo, né? É o nosso planejamento, ou seja, tudo acontece a partir do planejamento no PGDI, quando a gente faz ali a definição das manobras operacionais, a definição, é o nosso GPS, né? A gente recebe ali do time de planejamento, mensalmente, e a gente consegue avaliar qual que é o mix de produção, qual que é a margem daquela unidade, qual que é a característica da matéria-prima, e, a partir daí, nós conseguimos rodar os cenários nas plantas, avaliando como que será aquele dia da produção. Nós conseguimos avaliar cenários de parada de linha de evaporação, unidades, às vezes, que a gente não tem similaridade em evaporadores, por exemplo, a gente consegue parar uma linha, por exemplo, que vai impactar a moagem, a gente consegue, naquele dia, a gente ativar esse cenário, a gente consegue ter a robustez da planta para a gente não ter oscilações durante o dia. Então, o primeiro momento aqui, o passo número 1 é a gente ter um balanço de massa bem elaborado, junto com o time operacional, avaliando as manobras da planta, avaliando o mix de produção e tendo aí o direcionamento de acordo com as diretrizes da companhia. O segundo passo, aí nós já entramos no acompanhamento online, que é onde a gente tem essa geração dos desvios da tela de 49. Trouxe aqui um pouquinho para vocês. A gente tem o limite superior, limite inferior de controle. Então, aqui, os dados do laboratório, análises laboratoriais, os dados de qualidade de cana, todos os dados do supervisório, medidor de vazão, pressão, temperatura, tudo isso ele vem para a tela e a gente consiga ter um board online, esse acompanhamento, e aí o time do operacional fazendo esse acompanhamento online ali, e que, para mim, aqui realmente é o ponto de impacto, digamos assim, o diferencial. Por quê? Porque o dia anterior, né, nós já tivemos ali a ocorrência, a gente consegue trabalhar com análises críticas robustas, mas aqui a gente consegue efetivamente, no momento que a cada 5 minutos é gerada a simulação, a partir do momento que desviou, o operador de turno, o operador de COI, o operador de campo, consegue, em campo, avaliar o que está acontecendo, identificar esses desvios. Aqui um pouquinho da tela, tá, do PGDI. Então, nós temos aqui, esses gráficos a gente encontra no GDI e também no PGDI. Então, o operador ali, o gestor de COI, ele consegue também avaliar como foi o seu turno, por exemplo, controle de um pH, qual foi o momento que se desviou, correlacionar com outras variáveis, para a gente ter um entendimento total dos desvios e poder atuar da melhor forma. E, por fim, o nosso fechamento de turno, né, onde a gente acontece a geração dos gatilhos. Né, quando a gente começou lá atrás, a gente gerava
todos os desvios que ele aconteciam, e hoje a gente tem uma geração de gatilhos, né? Aparece ali na tela algumas indicadores que aquele, umas bolinhas que aquele indicador está fora, e aí o operador, o gestor, ele consegue atuar online nesse desvio. Aqui nossa tela de gerações das ações, com o follow-up de ações do time operacional. E aqui um pouco da tela nossa do desvio. Então, a gente pode entrar com observações, lições aprendidas, efetivamente, qual foi a ação tomada naquele turno, naquele momento. E aqui o nosso balanço de massa, né, que é o precursor de todo ali o nosso GPS, para a gente conseguir ser o mais assertivo, de acordo aí com a diretriz da companhia, e a gente buscar exatamente a maximização do potencial dos equipamentos. E aí, efetivamente, agora a gente entra um pouquinho na nossa gestão de rotina, que é como que a gente consegue, no dia a dia, fazer com que todos esses pontos, toda essa engrenagem, ela roda simultaneamente, online, com todo mundo aí se conversando. Então, o objetivo dessa gestão de rotina, obviamente, foi a padronização. Todo mundo está olhando para o mesmo caminho, com o direcionamento ali, as diretrizes de produção, as diretrizes de mix, de etanol especial. Ou seja, a partir do momento que a gente recebe do time de planejamento o nosso mapa, a gente consegue, de forma padronizada, simular isso aí nas unidades, e todas as unidades estão trabalhando no mesmo caminho, estão olhando os mesmos indicadores, e a gente consegue ter, e, igual eu disse, aí, uma maximização, o potencial dos equipamentos. O acompanhamento da rotina D-1, né? Então, a gente faz, nosso time de especialista, quando chega na unidade, ele avalia o dia anterior do turno, avalia esses desvios que nós tivemos, avalia essas correlações, faz ali uma prévia dessa rotina e entra na reunião de rotina aí com o time operacional, totalmente embasado, né? Costumo dizer que nosso especialista ali seria como se fosse um farol ali da unidade, né? A gente mostra ali, ó, aquele cantinho escuro, vamos iluminar, que está tendo problema, a gente precisa atuar naquele ponto. Então, a gente consegue priorizar qual que é a nossa atuação, qual é o indicador que a gente precisa realmente colocar foco ali para a gente conseguir sair do outro lado. E, lógico, né, tudo isso visando aí a entrega dos resultados da companhia. E a gente tem mais um outro ponto. Com a ferramenta, com o PGDI, com o módulo de simulação, a gente consegue fazer o nosso plano diretor para melhorias operacionais, gerando aí os gargalos da planta. Então, a gente tem basicamente essas funcionalidades na ferramenta. E aí, né, o nosso tripé, que compõe toda a nossa gestão de rotina, que é o nosso sistema, nossos processos e as pessoas, né? Então, eu vejo que o ponto nosso focal aqui são nas pessoas, né? Realmente é o que faz a diferença na disciplina do dia a dia, no fechamento, na velocidade de atuação dos desvios ali, seja na tela de 49, seja na reunião de bom dia. Isso aí faz com que nós tenhamos robustez, tragamos treinamentos mais robustos, com procedimentos, e também utilizamos a ferramenta para a definição das nossas metas. Nesse período agora, por exemplo, a gente já vai começar a trabalhar, rodar os balanços da próxima safra, com uma prévia aí do planejamento, onde a gente consegue já identificar todo o mapa de gargalo da planta, se é cozimento, se é centrífuga, se é aquecedor que está tendo gargalo, e a gente consegue redirecionar todo o caminho que a companhia está seguindo utilizando a ferramenta. Rapidamente, só estruturando um pouco melhor aqui a visão da rotina, né? Eu já trouxe um pouco antes. Então, nós tínhamos uma visão de gestão à vista, passamos aqui para uma visão de gestão online desses indicadores, usando a ferramenta PGDI, envolvendo ali todo o time operacional da planta, analistas, GOs, GPs, especialistas, utilizando a tela de monitoramento 49. Passamos aqui para a rotina diária da unidade, com o nosso especialista de processo, supervisores da unidade, GPs, olhando aí os indicadores gerenciais e a gente realizando o ranking. E depois a gente passa aqui para a nossa rotina corporativa, né? Eu tô aqui localizado na regional de Ribeirão Preto, né, nas unidades aqui ao redor de Ribeirão, unidades do Mato Grosso do Sul e Lagoa da Prata, né, contemplando aí 10 unidades. Temos também a Bruna no nosso time, Bruna Delboni, que está conduzindo aí o time de Leste, Brotas e ali Jaú. E temos também o Bernardo Medina conduzindo ali o time de Araçatuba e o time de Assis também nessas reuniões, também liderando aí o nosso time de especialistas, composto aí por 10 unidades. Então, essa rotina corporativa, nós realizamos ela 3 vezes por semana, então a gente também tem a nossa preparação ali de avaliação, utilizando a ferramenta GDI, e a gente entra como uma cadeia de ajuda. O especialista, a unidade, eles entram nessa cadeia de ajuda,
trazem, levam, na verdade, as ações que foram feitas, quais foram os principais indicadores que desviaram, qual foi a causa raiz, e a gente consegue atuar ali de forma colaborativa, de forma como cadeia de ajuda mesmo, trazendo robustez nessas análises. E aqui exatamente é a nossa engrenagem, né? Ou seja, a gente consegue acompanhamento online, a gente gera um ranking em análise de causa utilizando o GDI, a gente gera os planos de ações, realiza o follow-up dessas ações, e essa engrenagem ela continua diariamente, durante toda a safra, para que a gente consiga atingir nossos resultados. Aqui, rapidamente, nossa rotina. Acho que eu queria só aqui destacar, falei bastante ali sobre já o balanço de massa, nosso planejamento de produção, mas destacar também o envolvimento da ferramenta de credibilidade no time operacional. Então, a partir do momento que a gente roda os cenários de produção, o time de especialistas, junto com a unidade, eles levam isso aí para o time operacional, fazem uma reunião mensal, onde a gente apresenta os desafios do próximo mês, levando ali também essas questões de manobra operacionais, ou seja, quais são os equipamentos nesse momento eu precisaria parar, quais são os cenários que a gente deixa pronto para o gestor de turno já ele poder ativar a simulação. Ali, 3 horas da manhã, por exemplo, eu tive um problema numa caldeira, eu preciso simular, eu preciso rodar, por exemplo, um outro cenário para a gente manter a qualidade dos nossos indicadores e manter o nosso acompanhamento. Aqui é a nossa rotina operacional, né? Então, buscando, através aí do planejamento e rodando o simulador, a melhor modo de operar, alinhado com as metas e KPIs da companhia. Acompanhamento da tela de 49, trabalhando ali na ocorrência dos desvios, e aí o entendimento do motivo. Aqui é um ponto interessante, que é a questão da categorização. A gente consegue aqui realizar em cada desvio o que foi ofendido, né? E qual foi a causa raiz, e qual que é a categoria desse ofensor que causou esse desvio em determinado indicador. Ou seja, se teve uma categoria operacional, se teve um motivo de manutenção mecânica, se teve um motivo de elétrica, de instrumentação. E aí nós vamos gerando um histórico que é muito usado na unidade para a gente avaliar pontos de melhorias em manutenção, pontos de melhorias em treinamentos operacionais, para a gente conseguir aí nos nortear. Realmente, esse ponto aqui de categorização nos dá uma base muito grande, né, onde a gente consegue realmente definir a ação e definir o que causou essa ação para a gente não voltar a ter recorrência. E tudo isso também, né, vinculado aí à tela de monitoramento, à nossa remuneração variável. Vou trazer um pouquinho com mais detalhe à frente, mas nós conseguimos aí trazer essa remuneração variável. Alguns indicadores dela, a gente consegue, com o indicador de aderência das telas de monitoramento, trazer essa robustez e esse suporte para essa remuneração variável para o time operacional. E aqui um pouquinho do nosso BI. Então, todos aqueles desvios que nós tivemos nos turnos, nos dias, as aderências, os indicadores que desviaram, a gente consegue, nós criamos aqui esse dash, nós conseguimos puxar o período que for necessário ali para análise, seja turno, seja dia, seja semana, quinzena, nós conseguimos avaliar e exatamente trazer qual foi o turno que eu tive o maior ou a menor aderência, qual foi o indicador que eu tive a menor aderência, que a gente consegue priorizar e dar foco nas análises de causas. Aqui é a reunião de bom dia, né, com o time de fechamento do dia da unidade. Então, eu acho que o ponto aqui principal foi, igual eu disse, a gente atuar nas ações, nos desvios encontrados, fazendo follow-up diário dessas ações, e aí a gente avaliar. Tivemos uma ação efetiva? Fizemos ali uma ação estruturante. Essa ação não foi tão efetiva, nós precisamos repensar, rever quais foram os outros impactos que talvez a gente não conseguiu avaliar naquele momento, para a gente ter uma ação robusta. Aqui um pouquinho também desse dash, tá? Trazendo as categorizações. Ó. Mecânica, tivemos quantidade de eventos onde o ofensor foi mecânica, caldeiraria, automação, elétrica. Então, a gente consegue estratificar esses ofensores e nos dá todo um histórico para a gente atuar ali também com o time de manutenção corporativo para trazer essa visão de atuação nos desafios que nós temos. E aqui a nossa rotina D7, né? Então, nossa rotina corporativa, que eu, a Bruna e o Bernardo, a gente conduz, trazendo aqui uma visão de cadeia de ajuda, igual eu disse, com as 3 regionais, a gente escolhe 3 unidades aí por dia, né? A gente faz essa reunião de segunda, quarta e sexta, a gente utiliza o ranking no GDI,
e as unidades com menor aderência, elas são convidadas para essa cadeia de ajuda, para a gente fazer um trabalho também de entendimento completo dos desvios. Aqui eu só quis frisar, né, acho que foi um pouco do que eu já comentei sobre a nossa rotina diária, a função ali do especialista, a nossa árvore no GDI, que a gente acompanha, aproveitamento industrial, HIT-STAB, todas as perdas setoriais, açúcar específico, etanol, consumo de água, consumo de vapor e as próprias aderências do PGDI e do GDI. E aí, esse ano, a gente colocou também uma ferramenta, os checklists operacionais para o time de especialistas. Tá? Isso nos dá uma robustez também na análise. Então, todos os dias, os especialistas ali, com o indicador que teve maior desvio no dia, a gente vai para campo, junto com esse checklist de perda indeterminada, checklist de rendimento fermentativo, checklist de perda de torta, perda no efluente, a gente vai para campo e a gente faz uma análise completa e robusta para a gente conseguir exatamente ter uma maximização e a gente conseguir ter um sucesso aí efetivamente no desvio. A rotina nossa, D7, né, então ela acontece 3 vezes por semana, igual eu comentei, porém ela tem uma visão da gente olhar os 7 últimos dias acumulados dos resultados. Tá? Isso aí foi uma modificação que nós fizemos esse ano também. Até ano passado, a gente vinha com uma visão de 2 em 2 dias, né, olhando nessa mesma condição de 3 vezes por semana, porém olhando 2 dias. Só que a unidades que, por exemplo, para por chuva, tem uma condição de muita oscilação na semana, a gente acaba perdendo aí clareza para a gente conseguir identificar os desvios. E aí, esse ano, a gente trouxe uma nova visão, então, na linha aqui de sempre melhoria contínua. Então, quando eu olho, voltando novamente ali desde 2017, é um privilégio estar participando disso tudo. Quando a gente vê evolução, é muito, muito bacana a gente ver toda essa evolução que nós tivemos. E esse ano a gente entrou aqui para uma nova esfera aqui também de acompanhamento, com a rotina que a gente chama de D15. Nós temos uma rotina semanal, que a gente olha os indicadores de 4 unidades que tiveram menores aderências, olhando aí os últimos 15 dias. E aí a gente envolve os gerentes das unidades... A gente envolve aqui os gerentes das unidades, supervisores, especialistas, nossos coordenadores regionais, especialistas técnicos corporativos e a Thaisa também como coordenadora de gestão. E aqui, como no viés aqui de cadeia de ajuda, a gente identifica nos pilares HIT-STAB, numa visão mais gerencial, consumo de vapor, produção de açúcar, aproveitamento industrial, uma visão de apoio dos nossos especialistas técnicos corporativos. Nós temos o Sérgio Ock, responsável por fermentação, nós temos o Diogo Rezende e o Ferraz, que são aí responsáveis por produção de açúcar. Então, eles nos apoiam, a gente, a partir daquele momento, já faz um planejamento semanal e eles ajudam ali na identificação e aprofundamento ali das análises na unidade dos desvios que nós tivemos. E aí, um outro item que nós tivemos foi, agora também, a reunião olhando as unidades nos últimos 30 dias. Aí a gente tem a participação, além dos gerentes, especialistas, gerente de processo, nós temos a participação dos diretores de polo, participação do nosso diretor corporativo também de processo, e do gerente de qualidade e gerente também de engenharia. Ou seja, a gente traz aqui uma visão mais robusta, uma visão de cadeia de ajuda no sentido mais estruturante. Às vezes é um equipamento que precisa realizar uma manutenção diferenciada, às vezes é um equipamento que precisa ser substituído, às vezes é uma condição que a gente precisa trazer até mesmo, realizar algumas análises externas. Então, a gente traz nessa visão, ou seja, a gente consegue hoje, com a visão D30, nós estamos aqui trazendo o trabalho em todas as unidades, em todas as esferas, ou seja, desde ali a unidade, com o time operacional, na reunião de bom dia, na reunião corporativa de processo, no D7, trazemos também a reunião D15 e a reunião D30 agora também. Então, com isso, a gente consegue fazer com que toda essa engrenagem, nossa gestão de rotina, ela aconteça de forma integral, de forma online, de forma que a gente consiga velocidade na atuação. Acho que o principal objetivo é esse, a gente ter velocidade e a gente conseguir maximizar as nossas produções e as nossas eficiências. Aqui eu queria trazer rapidamente uma visão da análise crítica que nós fazemos na tela de 49. Tá? É um trabalho puxado bastante aí também pelo time da Thaisa, né, de gestão corporativa. A gente faz uma avaliação das aderências desses indicadores da tela de 49.
ou seja, indicadores que estão há alguns períodos já com uma aderência baixa, a gente aprofunda nesses indicadores, entende causa raiz, entende se nós temos aqui uma deficiência estrutural, por exemplo, uma deficiência de condensadores barométricos, fazendo com que a temperatura de evaporação esteja alta. A gente consegue avaliar nessa reunião, a gente faz essa avaliação estruturante, a gente avalia se precisa, talvez, fazer algum ajuste de lógica ali dentro do sistema, né? Não especificamente do balanço, mas de alguma lógica operacional do balanço para que converja e a gente consiga ter uma representatividade melhor desse indicador. Se é um problema de manutenção, igual eu disse, um problema mais estruturante, que a gente precisa envolver uma manutenção diferenciada, trabalhar de outra forma. E aí, tudo isso, a gente sai com essa agenda de follow-up, uma agenda mensal, para que a gente tenha a tela de 49 sendo bem representada com o que a unidade está passando naquele momento. Aqui também é outra análise que nós fazemos, time de especialista que realiza nas unidades. Então, semanalmente, eu, na reunião com o meu time, a gente traz essa visão. Então, a gente olha quais foram os indicadores dos fechamentos de turno que tiveram aderência mais baixa, quais foram os indicadores da tela de eficiência energética que tiveram tiveram aderências mais baixas. Então, a gente sai ali, a gente consegue identificar, correlacionar indicadores, ver o turno que nós estamos tendo esse problema, ver o setor que nós temos esse problema, às vezes é extração, tratamento de caldo, produção de açúcar. Então, a gente consegue atuar de forma semanal aí com o time, né? O time faz essa avaliação, uma forma que a gente tem aí também de acompanhamento, de fazer essa gestão dos indicadores. E aí, por fim, né, dessa análise crítica, o que acontece, a gente tem um mapeamento exatamente das nossas avaliações. Se foi ajustes estruturantes que nós precisamos fazer, se foi ajuste do gêmeo digital, nos gatilhos, na manutenção ou desvios operacionais, ou até mesmo aqui na representatividade desse indicador. Porque, às vezes, a gente elabora, estamos num caminho de mix de produção, que alguns indicadores faz sentido a gente ter uma visão, e aí, em determinado momento a companhia fala, não, agora vamos passar para mix de álcool neutro, por exemplo. E a gente precisa trazer esses indicadores para dentro para a gente ter a visualização e a gente garantir que essas produções aconteçam visando produtos de melhor produtividade. Que foi um trabalho que nós fizemos, avaliando exatamente a aderência da tela de 49 com o nosso indicador de eficiência HeatStab. Então, a gente vê que acontece exatamente essa correlação. Unidades que estão com aderência mais alta, elas estão com HEAT mais alto. Unidades que estão com aderência mais baixa, elas estão com HEAT mais baixo. E aí entra também, voltando um pouquinho ali na análise crítica da tela de 49, unidades, às vezes, que estão, por exemplo, com HEAT alto e uma aderência mais baixa, a gente aprofunda, a gente avalia esses indicadores, qual o indicador que não está atingindo essa aderência. Pode ser que a gente, igual eu falei, a representatividade, às vezes, desse indicador não está sendo bem adequada para aquele momento que nós estamos de processo. E aí, por fim, nós estamos aqui finalizando. A gente tem utilizado muito a ferramenta para nossas auditorias, certificações ISO 9001, né? Então, unidades principalmente açúcar branco, álcool neutro, em que a gente tem a identificação, geração ali dos planos de ações. Antes a gente fazia ali no livro Águia, no livro ATA, hoje nós passamos isso tudo para dentro do Pentágro. Então, todas as ações do time operacional durante os turnos, as ações do GDI, elas estão ali para nos suportar durante a auditoria, para trazer exatamente o controle que a gente tem com relação às nossas ações, o follow-up das ações e os desvios que a gente tem. E aí, perdão. E aí, por fim, né, a nossa remuneração variável, como eu trouxe no início, tá, hoje ela faz parte, a aderência da tela de 49, a nossa aderência da tela de monitoramento, ela faz parte aqui dos indicadores que compõem nosso equacionamento aqui para a avaliação da remuneração variável para o time operacional. Então, a gente compõe os indicadores geral da indústria, os indicadores do setor, e aí também as aderências do setor, fazendo com que a gente fomente a ferramenta, a gente suporte a operação, e a operação se sinta envolvida aí com a ferramenta e na disciplina de acompanhamento.
Bom, era isso. Acho que 2 minutos aqui. Muito obrigado. Que apresentação fantástica. Parabéns, viu, pelo trabalho. Gostaria agora de convidar o CEO, André Lins, para a entrega, para reconhecer essa conquista, né, e entregar o prêmio, tá, de inovação. Bom, igual eu disse, né, esse prêmio é nosso, é do nosso time, né, Serginho? É do nosso time, é da nossa conquista aí diária, é da nossa batalha aí do dia a dia. A gente sabe que não é fácil, mas é isso aqui, é do nosso time. Parabéns, equipe.